Quais são os requisitos para a aplicação desse Instituto do Acordo de Não Persecução Penal? Requisitos para que o Ministério Público possa propor. Primeiro, não ser o caso de arquivamento. Então, pessoal, se houver justa causa ou se existir alguma razão que impeça a propositura da ação penal, não é o caso de oferecer o acordo, devendo o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito policial ou da investigação criminal. Segundo requisito, o investigado ter confessado a prática da infração penal. Isso aqui é um ponto interessante para quem atua aí na advocacia criminal, porque o acordo de não persecução penal, ele exige que o investigado tenha confessado formalmente, ou seja, em ato solene e circunstancialmente, com detalhes, a prática da infração penal. E esse acordo, pessoal, ele só é permitido se o indiciado ele estiver assistido por advogado. Ou seja, sem a presença de advogado, não é possível que o autuado, o indiciado, ele aceite aí um acordo de não persecução penal. Terceiro requisito, a infração penal ela tem que ter sido cometida sem violência e sem grave ameaça. Então a infração penal não pode ser cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. Se for com violência contra a coisa, é possível sim o acordo de não persecução penal. Esse aqui é um ponto importante. A pena é o quarto requisito. A pena mínima da infração penal ela tem que ser menor que 4 anos. A infração penal cometida, então, ela deve ter pena mínima inferior a 4 anos. Se a pena mínima for igual ou superior a 4 anos, não cabe. E para a aferição dessa pena mínima são consideradas causas de aumento e diminuições aplicadas ao caso concreto. Então, pessoal, a aplicação desse Instituto de Acordo de Não Persecução Penal é muito abrangente, porque se for crime que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa e a pena mínima da infração, se ela for menor que 4 anos, admite-se a aplicação desse acordo. Então a abrangência é bem grande, porque a maioria dos crimes, eu diria que 80% dos crimes, a pena mínima é abaixo de 4 anos. 80% dos crimes previstos na legislação penal, a pena mínima é abaixo de 4 anos. O acordo deve se mostrar, é o quinto requisito, o acordo deve se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Então, pessoal, cabe ao Ministério Público fazer o juízo de valor desse requisito. Então, isso é atrelado a um grau de discrecionalidade do membro do Ministério Público. Será o membro do Ministério Público que vai avaliar essa necessidade e suficiência no caso concreto. Então, cabe ao Ministério Público somente. Sexto requisito, não caber transação penal. Então, pessoal, se for cabível a transação penal lá do artigo 7.6 da Lei 9.099, o membro do Ministério Público ele deve propor a transação e não acordo de não persecução penal, porque se trata de um benefício mais vantajoso ao investigado. Sétimo requisito, o investigado deve ser primário. Se o investigado for reincidente genérico ou específico, não cabe a NPP. Então tem que ser primário. Oitavo requisito, não haver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, pessoal, mesmo se ele for primário, mas houver ali indícios de que o indiciado comete infrações penais de forma habitual, não cabe o ANPP. Nono requisito, o agente ele não pode ser beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração com outro ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, no momento em que for decidir propor ali o ANPP, o membro do Ministério Público ele vai analisar se nos últimos 5 anos contados daquela infração, se aquele investigado já foi beneficiado com outro ANPP, com transação penal ou com suspensão condicional do processo. E o 10º requisito, a infração praticada
não pode estar submetida à Lei Maria da Penha. Então, isso aqui restringe muito a aplicação deste instituto, porque não cabe se acordo de não persecução penal a crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, praticados contra a mulher por razões de condições de sexo feminino em favor do agressor. Então vamos lá, pessoal. Quais as condições? Então o Ministério Público vai propor que o indiciado cumpra as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente. Quais são as condições, então, para a aplicação desse instituto? Está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1/3 a 2/3, em local sindicado pelo juiz da execução. Pagar prestação pecuniária à entidade pública ou por período correspondente à pena combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local sindicado pelo juiz da execução. Pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social, a ser indicado pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, e cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Aí vem algumas dúvidas de ordem prática. E se o Ministério Público se recusar a oferecer o acordo? O que o advogado criminalista pode fazer? Então, se houver recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado ele pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior, naquela forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, se aplica ao artigo 28 do CPP, o advogado ele pode pedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Aí o Procurador-Geral de Justiça ele vai fazer a aplicação daquele artigo 28 do Código de Processo Penal. Aí aqui, pessoal, aqui entra uma parte importante para quem milita na advocacia criminal, porque é obrigatória a realização de audiência. Então, o acordo de não persecução penal, ele necessita de homologação judicial. Então, antes de decidir pela homologação, o juiz deve designar uma audiência e o juiz vai analisar a legalidade do acordo, ou seja, estão presentes todos os requisitos do 28A do Código de Processo Penal, e a voluntariedade, ou seja, se investigado, se ele deseja realmente aquele ajuste, e para isso o juiz deve fazer a oitiva do investigado na presença do seu defensor. Dessa forma, pessoal, portanto, o juiz somente pode homologar esse acordo de não persecução penal após designar uma audiência para essa finalidade, e nessa audiência é necessária a participação do advogado.